Eu não sei porquê, irmãos, mas eu falei de ansiedade. Deixa eu falar de uma ansiedade boa, né? Eu não sei porquê, mas eu estava muito ansioso para pregar essa palavra. Mas muito ansioso. Eu não sei porquê, irmãos, né? Talvez Deus esteja querendo fazer coisas muito grandes hoje, através da sua palavra, né? Então diz assim o Senhor, Lucas 18, capítulo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu vou ler esse versículo de novo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado para defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Senhor, chegou a hora, Senhor, da Tua palavra ser ministrada, Senhor. Eu rogo a Ti agora, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor, toca na minha mente, Senhor, toca nos meus lábios, Senhor, mova os meus lábios, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, fala aos meus ouvidos, abre os meus ouvidos, Senhor, mexe com as minhas emoções, Senhor, ó Deus, para que eu possa entender a Tua palavra, Senhor. Fala a Tua igreja, revela-te a ela, Senhor, abençoa a Tua igreja agora, Senhor, com o poder da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, labarrada subia e alabaxéia, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor. Eu te peço agora, Senhor, a Tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, Senhor. Irmãos, Jesus, no Evangelho de Lucas, que nós lemos aqui, capítulo 18, ele estava falando aos seus discípulos através de uma parábola, A parábola, ela é uma história, Jesus usava de ilustrações para revelar ali uma verdade ao seu povo, E Jesus falou a respeito de um juiz que não tinha a mínima preocupação em fazer justiça, Ele falava de um juiz que
atendia quem ele bem queria, e uma mulher viúva que tinha uma causa para que ele o julgasse. E essa mulher viúva ficava à porta desse juiz, segundo as palavras do juiz, incomodando-o, não para que fizesse um favor a ela ou que julgasse em favor dela, mas ela pedia que o juiz julgasse a sua causa. E aquele juiz, ele concluiu assim, não me importa a causa dessa viúva, mas eu vou julgar logo para que ela pare de me incomodar todos os dias na minha porta. E Jesus usou esse versículo para dizer e comparar ali esse juiz a uma situação em que muitas vezes acontece conosco, de nós buscarmos uma providência de Deus. E o Senhor Deus, ele disse assim, Jesus disse assim, que Deus, aquele que faz justiça, com certeza faria justiça no tempo certo. Não como aquele juiz uníquo, que estava ali, julgando aquela causa para não ser mais incomodado, mas Jesus julgaria com justiça no tempo necessário e no tempo certo, para que aquilo que as pessoas estavam clamando, para que aquilo que as pessoas clamassem, pudessem ser atendidas pelo Senhor. E é uma parábola tremenda e um ensino tremendo, porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou a perseverarmos em oração. Nós sabemos que existem muitas dificuldades para o povo cristão orar, e quanto mais, então, perseverar em oração. As pessoas, elas muitas vezes se alicerçam na intercessão, buscam que pessoas orem por ela, pelas causas dela, ao invés de buscarem a Deus, de buscarem ao Senhor, clamarem a Deus, até que a sua bênção aconteça. E nós devemos, irmãos, olhar para Deus, devemos olhar para o Senhor e compreender que a vontade de Deus é sempre abençoar. Que a vontade de Deus é sempre abençoar. E eu diria para você que pedir uma intercessão, pedir uma oração intercessória, não é algo ruim, e não é algo que nós não devamos fazer. O que nós não devemos esquecer é que nós devemos fazer a nossa parte, de buscar ao Senhor, de buscar as bênçãos de Deus, de buscar as providências de Deus, que nós necessitamos, de forma constante, sem revolta, sem esmorecimento. Nós devemos buscar a Deus, clamar a Deus por aquilo que nós necessitamos, sem aquele sentimento de decepção, ou sem aquele sentimento de que Deus não nos ouve, Deus não está ouvindo, Deus não tem interesse em abençoar muitas vezes, Deus não gosta de mim, conforme diversas pessoas muitas vezes dizem. E essas palavras, na verdade, são blasfêmias contra o nosso Deus, porque vão contra tudo aquilo que Deus nos ensinou. Expressar a nossa fé através da nossa oração, irmãos, é algo que toca o coração de Deus. Nós não devemos orar de forma desesperada, mas nós devemos orar com fé, acreditando que Deus pode realizar aquilo que nós necessitamos. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus de forma desesperada para buscar algo de Deus, nós não vamos conseguir ter perseverança ao ponto de apresentar a Deus a nossa fé e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui amargurado e triste, E muitas vezes as pessoas não conseguem dizer: mas eu creio que Tu irás me ajudar. O princípio da oração e da busca a Deus, a gente fala de oração,
né? A Bíblia é repleta de trechos bíblicos que, né, às vezes a gente fala aqui, eu vou só citar rapidamente, porque as pessoas olham essas palavras e às vezes falam assim, versículo, orai sem cessar, né? Buscar a Deus, né, a todo instante, a todo momento. Deus sempre nos ensinou, Jesus nos ensinou a orar. Jesus falou aqui, né, a parábola mostrava, né, que nós deveríamos orar sempre e nunca desanimar. Foi o primeiro versículo, né, que nós lemos desse trecho, né? Quantas vezes Jesus deu exemplo a nós de como nós devemos fazer, porque Jesus era um homem de oração, acordava de madrugada, ia para os montes buscar a Deus. Jesus era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era Deus, mas mesmo assim ele buscava o conforto espiritual da oração, ele buscava o conforto espiritual de Deus, para que pudesse ali, né, receber do Senhor tudo aquilo que ele necessitava. E você deve ser um imitador de Jesus. Você deve ser um imitador, né, das atitudes, das palavras que Jesus, o exemplo das palavras que Jesus falou, porque aí nós seremos abençoados. Jesus ensinou um caminho de bênção para que nós possamos alcançar a bênção de Deus. Orar sem cessar é buscar a Deus sem cessar. Orar significa conversar com Deus, apresentar a Deus as nossas causas, apresentar a Deus o nosso coração, apresentar a Deus os nossos sentimentos. Nós devemos orar para o quê? Para que Deus conheça efetivamente o tamanho da nossa fé, né? Embora Deus conheça todas as coisas, eu sempre falo assim, né, que quando nós mostramos a nossa fé a Deus, na verdade, né, nós estamos demonstrando a nossa fé a nós mesmos, porque Deus já conhece a nossa fé. E muitas vezes nós nos sentimos super poderosos na nossa fé, e quantas vezes Deus deseja mostrar a nós que a nossa fé, né, talvez não seja tão grande, talvez não seja suficiente para alcançar as coisas que Deus deseja. E ao mesmo tempo tem pessoas que acreditam às vezes que não têm fé, e Deus quer mostrar a nós que na verdade existe fé suficiente para que as coisas aconteçam, né? E orar, irmãos, vamos começar a falar de oração, né? Orar, muitas vezes para algumas pessoas se torna enfadonho e algo que as pessoas não conseguem fazer por muito tempo, além de alguns minutos, né? Mas orar deve ser um exercício de fé e deve ser um exercício, né, de conforto espiritual, porque quando nós oramos nós sentimos a presença do Altíssimo, e quando nós sentimos a presença de Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, e nós, quantas vezes ouvimos a voz do Senhor em palavras às vezes muito curtas, direcionando as nossas vidas para que nós alcancemos de Deus aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos fala. Mas, irmãos, talvez você já tenha ouvido muitas palavras exortativas através da oração, né? Mas, né, eu queria te lembrar e queria, né, que você não se esquecesse, né, que nem sempre Deus ouve as orações. Eu queria que você, agora compreendesse e entendesse, né, que, né, nem todas as orações Deus ouve, né? E Deus deixou isso claro na sua palavra, para que nós possamos compreender que muitas vezes, né, ou algumas vezes, as orações não se cumprem, as orações não são atendidas, porque simplesmente as orações, elas não são feitas segundo aquilo que Deus disse que deveria ser. Então talvez você tenha se frustrado muitas vezes, ou algumas vezes, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, se revoltando contra Ele, e quando nós não temos os nossos pedidos atendidos, né, algumas vezes as pessoas até questionam a fé,
questionando se Deus realmente existe, questionando se realmente vale a pena, né, servir a Deus, questionando se vale a pena, né, se posicionar em relação àquilo que Deus deseja, né? E nós começamos, né, a leitura bíblica aqui no livro de Jeremias, onde o Senhor mostrou aquilo que deveria acontecer para que a oração fosse recebida pelo Senhor. Porque depois você vai ouvir alguns trechos da palavra de Deus dizendo como Ele não recebe a oração, da oração que não chega a Ele, da oração que Ele não se importa em atender. E nós devemos o quê? Olhar para a palavra do Senhor e questionar as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é confrontativa, ela nos coloca diante de Deus, né, para que nós possamos o quê? Analisar como nós estamos agindo, para ver, né, como está a nossa vida em relação àquilo que Deus deseja, e quantas vezes a razão de muitas coisas não acontecerem nas nossas vidas é a falta de reflexão do homem em compreender o desejo de Deus para que as coisas aconteçam, para que as coisas dele aconteçam nas nossas vidas, né? Se você olhar aquilo que Deus falou ali no livro de Jeremias, Ele disse: então vocês me invocarão. Você sabe o que é invocar, irmãos? Sabe o que significa a palavra invocar, o verbo invocar, né? Invocar significa, entre outras coisas, pedir socorro, pedir ajuda, né? Pedir socorro a Deus. E Deus falou assim: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Às vezes, irmãos, a oração do ser humano, a oração do homem, ela é feita transformando Deus num servo. As pessoas às vezes se apresentam diante de Deus, né, colocando Deus como alguém que tenha a obrigação de abençoar, colocando Deus como aquele que é o quê? Que faz as nossas vontades, independentemente da vontade dele. Isso é muito comum, irmãos. Talvez você ache que não, mas isso é muito comum. As pessoas irem buscar ali a providência de Deus, né, achando que Deus tem obrigação de ajudar, achando que Deus tem obrigação de fazer determinadas coisas, né, na vida da pessoa. E quantas vezes, irmãos, né, as coisas não estão acontecendo porque está faltando verdadeiramente a pessoa viver a palavra, viver aquilo que Deus falou, para que todas as coisas que Deus falou, aconteçam na vida dela. Esses dias atrás uma pessoa me procurou e falou: pastor, sabe, eu tenho buscado tanto a Deus, sabe, e os problemas não mudam, os problemas continuam acontecendo na minha vida, né? E eu falei para ela, olha, as providências de Deus na nossa vida, elas são sempre corretas, certas e no tempo certo, né? Existe um tempo, né, para que tudo aquilo que a pessoa plantou e construiu na vida, né, cesse, né? Porque quantas vezes a pessoa viveu uma vida depois que conheceu o Senhor, viveu uma vida, né, de completo, né, desprezo a Deus, viveu uma vida de completa revolta em relação às coisas que são de Deus, né? E isso tudo geram coisas, geram circunstâncias na vida, geram consequências na vida da pessoa, né? E essas consequências levam tempo para que ela possa ser resolvida. E Deus vai querer ensinar, e Deus vai querer fazer com que a pessoa ela aprenda determinadas coisas. E nem sempre, né,
nem sempre uma postura momentânea de busca representa algo para Deus. Se aquilo não estiver sendo feito segundo a palavra, nada acontecerá na vida da pessoa, e a pessoa continuará vivendo por misericórdia. Vivendo por misericórdia. E eu sempre falo, você já ouviu, né? Viver por misericórdia, viver somente pela misericórdia de Deus, é viver uma vida de aflições e de sofrimento. Então nós devemos viver as promessas, né? Devemos viver as promessas, né? Para que nós possamos o quê? Sabe? Né? Glorificar a Deus através da nossa própria vida, né? Nós vivemos para que a glória de Deus seja manifesta em nós, para que as pessoas vejam Deus, para que as pessoas percebam a diferença, para as pessoas quererem avançar nas coisas que são de Deus. Então compreenda, né, que orar é necessário, compreenda que a perseverança é necessário, compreenda que você deve buscar a Deus, né, porque você o ama, porque você o deseja, né, porque você entende que Ele é o teu supridor de todas as coisas, né? Não só de dinheiro, irmãos. Ele é o teu supridor de alegria, Ele é o teu supridor de paz, Ele é o teu supridor, né, de conhecimento, Ele é o teu supridor de sabedoria, Ele é o teu supridor, Ele é o teu supridor de tudo aquilo que você necessita. Se você considera isso, se você considera desta forma, né, já é um grande passo, porque você vai buscar a Deus, porque você vai buscar ao Senhor, porque você sabe, né, que você sem Ele você nada pode fazer, conforme disse Jesus. Ele é o teu supridor. Então você busca, porque Ele é essencial para a sua vida. Ele é essencial para a sua vida. Esses dias eu estava, acho que todos aqui ouviram falar dos grandes incêndios ali nas redondezas da cidade de Los Angeles, né? Todos, né? E eu ouvi assim, uma das pessoas que foi entrevistada contava o testemunho de que era uma mulher com seu marido. E eles lutaram muitos anos e compraram uma casa. Compraram uma casa, mobiliaram a casa e se mudaram para casa. E dormiram na casa um dia. No dia seguinte, a casa não existia. No dia seguinte, a casa não existia. Então a nossa vida pode parecer, né, segura, a nossa vida pode parecer tranquila, a nossa vida pode parecer estável, né? E conforme diz a palavra do Senhor, naquela parábola, né, onde o Senhor Deus diz que, né, o homem que segue as palavras do Senhor, o homem que ouve as palavras do Senhor e as segue, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, né, impelindo contra aquela casa, e aquela casa permaneceu de pé. Por quê? Porque ela estava construída sobre a rocha. Ao mesmo tempo, veio a mesma tempestade, veio o mesmo vento, né? E bateu com ímpeto contra uma casa que estava construída sobre a areia. E o Senhor comparou essa situação com aquele que ouve a palavra e não a segue. E Ele disse: essa casa não resistiu e desabou. Como você pode ver, existem grandes diferenças e grandes circunstâncias para as mesmas situações. Veio a tempestade e veio o vento, e vem a tempestade e vem o vento para todos. E vem a luta e a dificuldade para todos. O que nós não podemos é rejeitar Deus por causa, né, de uma situação específica que acontece na nossa vida. Devemos o quê? Buscar incessantemente a Deus na luta,
na alegria, devemos buscar a Deus, na tristeza, devemos buscar a Deus, porque o Senhor é aquele que pode trocar, o Senhor é aquele que pode trocar tudo aquilo que nós temos, né, por algo novo, por algo essencial, daquilo que nós necessitamos. É importante, irmãos, você olhar a palavra, se converter à palavra, e se sujeitar à palavra, né? E se sujeitar à palavra. Daí você falar assim, não, Deus falou, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando, são as revelações do Deus Todo-Poderoso, são as revelações do Deus Altíssimo, são coisas que nós devemos entender e compreender, né? Quando você estiver lendo o Velho Testamento, e normalmente o Velho Testamento, né, quando um profeta quer mostrar uma revelação de Deus, ele fala assim, ele começa a frase dizendo, assim diz o Senhor. Quando você ler esse trecho da palavra, quando você ler esse início, né, de um versículo bíblico, você já comece ali a se arrepiar, você já comece ali, né, a aguardar algo poderoso, né, porque quando Deus fala, assim diz o Senhor, é a voz dele revelando, é a voz dele falando, é a voz dele alertando, é a voz dele dando conhecimento, é a voz dele, né, nos colocando, né, coisas que nós devemos nos importar. Assim diz o Senhor. Talvez as pessoas não deem a mínima importância a determinadas coisas. Quando eu leio a Bíblia e eu vejo essa frase, eu me arrepio, já começo a sentir o poder, eu já começo a sentir a força do Deus vivo, eu já começo a sentir ali, né, aquilo que Deus tem intenção e desejo que eu conheça, que eu absorva, né, que eu aprenda, né? E você sabe, transforme a sua vida, e você sabe, né, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para você sentir coisas, né, quando você está ali na presença de Deus, quando você está lendo a palavra, quando você está louvando a Deus, dê liberdade ao Espírito de Deus, para que Deus faça você sentir coisas grandes, coisas novas, coisas firmes que você não conhece, conforme diz a própria palavra do Senhor, conforme diz a própria palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor Deus, Ele falou assim, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 28. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Por quê? Porque odiaram o conhecimento e não preferirem o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O inverso, né, irmãos? O contrário. O Senhor Deus disse, e me invocarão, e me buscarão em oração, e eu os ouvirei. E aqui ele diz, eles me invocarão, e eu não responderei. Para você ver, irmãos, que, sabe, ser crente, ser cristão, não significa nada para Deus, a não ser que a palavra dele esteja se cumprindo na vida. Porque o verdadeiro cristão é seguidor de Cristo. Ser cristão significa ser seguidor de Cristo, e não quem acredita em Cristo, não somente quem acredita que Jesus veio ao mundo, mas ser cristão significa ser seguidor de Cristo, né? O próprio Senhor Deus disse no livro de Tiago, né, que crer que Deus existe, até o diabo crê.
E ele treme quando ele lembra disso. Então, sabe, irmãos, sabe, a resposta de Deus para as nossas vidas está condicionada à nossa postura em relação à palavra dele. Não pense que se você for um pecador recorrente, que vive repetindo o pecado, que Deus olhará para você e ouvirá a tua oração sem que haja um espírito de arrependimento. Não pense. Não adianta você estar na igreja. Não adianta você entrar na igreja. Sabe? Não adianta. Não adianta você de vez em quando ler a Bíblia. Não adianta de vez em quando, em 2, 3 minutos você orar a Deus. Não adianta. Você precisa o quê? Viver as coisas que são de Deus na sua vida, para que Deus possa se revelar a você. Se você percebeu os termos que Deus usou no livro de Jeremias e também aqui no livro de Provérbios, você vai compreender, como Deus falou assim: me buscarão e me encontrarão. Me buscarão e me encontrarão. Me buscarão e não me encontrarão. Ou seja, quando nós oramos, nós nos encontramos com Deus. Nos encontramos com o Altíssimo. Assim como Deus visitava Adão no paraíso todos os dias, quando o dia estava terminando, para conversar com ele. Esse é o desejo de Deus, que nós nos apresentemos diante dele, para falar com ele, para conversar com ele, para que aquilo que nós pedimos ao Senhor aconteça na nossa vida. E eu não preciso dizer para você, irmãos? Eu não preciso dizer para você que é fiel, eu não preciso dizer para você que tem fé, que as coisas de Deus acontecem na nossa vida no tempo de Deus. Conforme Jesus ele falou aqui, explicando aquela parábola, dizendo, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. E ele disse assim, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Embora pareça demorado em defendê-los. E depois ele fala, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Ou seja, nada de Deus passa do tempo, nada de Deus é fora de tempo. Deus tem pressa em abençoar, Deus tem pressa em fazer, Deus tem pressa em fazer justiça para com as nossas vidas. E ele fala, embora às vezes pareça demorado, mas existe pressa em Deus em abençoar, existe pressa em Deus para fazer. Mas muitas vezes, antes de fazer, Deus precisa te revelar coisas. Algumas vezes, antes de fazer, Deus precisa que você aprenda determinadas coisas. Porque algumas vezes as pessoas estão colocando os pés pelas mãos, como se diz por aí, a carroça na frente dos bois, e não tem paciência de aguardar a providência de Deus, de aguardar o socorro de Deus, de aguardar ali aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus pode fazer no tempo certo e na medida certa. Na medida certa. Sabe, irmãos,
Quando eu olho para a palavra de Deus, você pensa que, né, quando eu leio o livro de Provérbios aqui, sabe, Deus afirmando desta forma, me gera muita tristeza e muito temor. Me gera tristeza e temor, né? Porque passar por uma circunstância dessa, que o Senhor falou, né? Não é fácil, irmãos. Eu sei que existe muito sofrimento por causa disso. Existe, sabe, muita dor por causa de situações que as pessoas estão vivendo por conta do poder da palavra nas vidas das pessoas. Eu falo assim, o poder da palavra abençoa, mas o poder da palavra também retém a bênção. O poder da palavra também retém a bênção. O poder da palavra, né, faz com que nós nos posicionemos para estarmos do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos, né? A palavra tem esse benefício nas nossas vidas. Ela nos posiciona e Deus fala assim, é assim, ó, é assim, é desse jeito e não há outro jeito, não há atalhos, não há remendos, não há como fugirmos dessa situação, né, de nos posicionarmos em relação à palavra. Que Deus está dizendo isso, é do meu jeito. É do meu jeito. Não é do jeito do pastor. É do jeito de Deus. Aí você fala assim, né, todos nós aqui, né, principalmente os homens, têm manias. Tem manias. E as nossas manias são jeitos, na verdade são jeitos de nós sermos, né? São coisas que nós fazemos daquele jeitão, né? São manias. Eu faço desse jeito. Para alguns pode ser um jeito mais demorado, pode ser um jeito, né, poderia ser diferente ou não, mas Deus não é assim. O jeito de Deus é o perfeito, é o jeito perfeito, é a forma perfeita, né? É aquilo que nós devemos olhar como sendo algo que nós devemos o quê? Né? Seguir e fazer sem medo de errar. Se nós olharmos também, irmãos, olha só, vou falar de novo para você. Zacarias capítulo 7, versículo 13. Deus falando, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Consequência e causa, gerando circunstâncias para as nossas vidas, né? Gerando consequências para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é tão profunda, e Deus é tão profundo nas suas revelações, e quantas vezes as pessoas não são tocadas pelo jeito que Deus fala, mas muitas vezes num versículo, sabe, Deus, Ele está revelando tanta coisa. Eu estava lendo o livro de Provérbios, e ali, no capítulo 8, eu parei e vi da forma como Deus usou ali para expressar ali aquilo que estava acontecendo. Ele falou assim, eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Versículo 35, pois quem me encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte.
Todos os que me odeiam amam a morte. Todos os que me encontram a vida. Então é necessário, irmãos, é necessário, sabe, cultivarmos o nosso encontro com Deus. Porque o próprio Senhor falou aqui que aquele que peca, ele age contra a sua própria alma. Ele atua contra a sua própria alma. Devemos nos lembrar da palavra, sabe, irmãos? Que a palavra de Deus é muito forte. E o não cumprimento da palavra, sabe, é a razão de muito sofrimento e dor hoje em dia, sabe? É a razão da decepção das pessoas em relação a Deus, muitas vezes, porque a pessoa, ela não compreende, não entende que o problema não é Deus, o problema é ela. Ela não compreende que o problema jamais será Deus, porque a intenção de Deus, conforme Jesus falou, é abençoar depressa, é fazer justiça depressa, depressa e depressa e depressa. E as pessoas, elas muitas vezes não lembram da palavra, da força da palavra para vencerem o pecado, para serem persistentes, para serem como aquela viúva na porta do juiz, falando com Deus, falando com o Senhor: Senhor, atende a minha causa, Senhor, atende a minha causa, E o Senhor Deus, Ele falou claramente, que pode parecer demorado, mas Ele atende, Ele faz, mas Ele realiza. Eu conheci uma pessoa uma senhora, que era membro da igreja que nós dirigimos lá em São Paulo. E essa senhora, no testemunho dela, ela contava que, testemunho para a gente, não publicamente, mas para a gente, ela contava que algumas vezes ela passou a roupa do marido dela para ele se encontrar com a amante. E ela diz que ela orou por ele durante 30 anos. E ele se converteu. Durante 30 anos. Imagina quantas lutas, quanto sofrimento essa pessoa passou, quanta tristeza, irmãos? Mas na decisão dela em persistir no casamento, não faltou clamor a Deus. E quando Deus concluiu que o tempo era certo, aconteceu, sabe? E ela estava muito feliz, E ela, sabe, se sentia realizada com aquilo, porque quando uma pessoa se converte, ela transforma até a forma de se relacionar, Então, ela contava que existia um carinho muito especial e diferente entre eles. É lógico que essa situação que eu falei aqui, que é verídica e verdadeira, ela é extrema, irmãos? Mas ao mesmo tempo demonstra ali aquilo que a pessoa deve ser. Se nós olharmos ali também aquela história relatada na Bíblia, nos Evangelhos,
que Jesus se encontrou com um paralítico no tanque de Betesda. Ele era paralítico por 38 anos. E quando Jesus perguntou para ele, chegou na frente dele e falou: você quer ser curado? Ele olhou para Jesus e falou assim: eu quero, Senhor, mas não tem ninguém que me jogue no tanque quando as águas são agitadas, porque antes que eu consiga me mexer, alguém entra no tanque antes de mim. E Jesus olhou para ele e falou assim: levanta, pega a tua cama e anda. São situações, irmãos, que nós olhamos e vemos, sabe, na vida das pessoas, que demonstram o poder da perseverança, a resposta de Deus na perseverança, a resposta de Deus num clamor que não cessa na presença de Deus, um clamor que não para na presença de Deus. E não é um clamor que se faz, eu vou dizer de novo, por desespero, porque às vezes leva muito tempo, né? E o desespero até passa, mas é um clamor de fé, um clamor, né, que diz, ainda que as circunstâncias digam não, Deus pode realizar, Deus pode fazer, Deus pode transformar, Deus pode agir, né? Isso, né? A gente está falando de coisas assim, né, que talvez não estejam próximos da tua vida, mas quantas pessoas têm um parente, né, que não é convertido, tem um filho que não é convertido, uma filha que não é convertida, e existe um clamor como aquela, né, membro da igreja, aquela senhora que orou pelo seu esposo. Continue orando, continue buscando, continue clamando, porque o nosso Deus tem poder para fazer, o nosso Deus tem poder para agir, o nosso Deus, Ele tem toda a capacidade para fazer aquilo acontecer, né? E se você esmorece na sua fé, no seu clamor, na sua busca, talvez, irmãos amados, o Senhor Deus olhe simplesmente uma circunstância e possa falar assim, né? Eu acho que essa pessoa, né, talvez não esteja querendo muito, já parou de pedir. Talvez não seja muito importante, já parou de pedir. Sabe, demonstrar para Deus a nossa persistência e fé significa, né, que nós estamos o quê? Crendo sempre, né, que o nosso Deus pode fazer. Não pare de buscar, não pare de orar, não pare de acreditar, não pare. O teu Deus pode fazer, o teu Deus pode realizar, o teu Deus, Ele tem autoridade para fazer qualquer coisa. Não pare, ainda que pareça impossível, não pare, sabe? Ainda, sabe, que de vez em quando você se desanime, não pare. Continue buscando e clamando e falando e agindo, não desista. Aquele que desiste está escrevendo com as suas próprias mãos que Deus não tem poder para realizar. Aquele que desiste está escrevendo com as suas próprias mãos que Deus não tem poder para realizar. Sabe? E tem muitas pessoas escrevendo com as suas mãos que Deus não tem poder para realizar. A desistência, essa palavra, desistência, deveria ser proibida para o crente. Deveria ser proibida para o crente, sabe, irmãos? Porque crente não desiste. Crente não desiste. Crente faz a vontade de Deus.
O crente busca, ora e faz. Tem algo, eu vou terminar já, irmãos, nós vamos orar, mas eu queria ler um versículo que mostra também, sabe, assim, a força da palavra, e que muitas vezes as pessoas estão gerando coisas nas suas vidas por conta da palavra, e coisas terríveis. Coisas terríveis. Tem coisas que Deus falou que são terríveis e as pessoas não percebem. Deus falou coisas terríveis, terríveis, terríveis e terríveis na sua palavra. Em 1 Pedro capítulo 3 diz assim, versículo 7: Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Daqui é pavoroso, né, irmãos? Se o marido não tratar bem a sua esposa, não tem oração que chegue diante de Deus. As orações são interrompidas. São coisas sérias que Deus deixou escrito. Algo tão simples e que acontece de forma extrema nos dias de hoje. Pessoas que vão orar e Deus não vai ouvir por conta das suas atitudes, irmãos. Por conta das suas atitudes. Que você perceba tudo isso, que você atente a tudo isso e que você viva algo novo na sua vida, para que você possa o quê? Se aproximar cada vez mais de Deus e se encontrar com o Senhor durante as suas orações. Que você se encontre com Deus durante as suas orações. Fique de pé. Eu creio que você entendeu hoje que a oração é fundamental. E que a oração, sem se encontrar com Deus, é uma reza. Uma oração sem se encontrar com Deus é uma reza. Quando você parar para orar hoje na sua casa, você compreenda que você deverá se encontrar com Deus. Se você não se encontrar com Deus, não tem sentido a tua oração. Ensine as suas crianças que quando elas orarem, elas vão se encontrar com Deus. Ensine as pessoas que estão ao seu redor que quando elas orarem, elas vão se encontrar com Deus. Elas vão estar vivenciando Deus. Ensine isso. Sabe, irmãos? Para que as pessoas não sejam enganadas, sabe? Para que as pessoas sejam abençoadas. Chega de construir coisas ruins para a sua própria vida, sabe? Chega de destruir a sua própria vida. Chega de ter uma vida superficial com Deus.
Deus quer dar coisas tão grandes e as pessoas não conseguem alcançar as coisas grandes de Deus por falta de conhecimento. Você já pode dizer que Deus não deixou de falar com você. Você já pode compreender e entender que Deus te mostrou o caminho da bênção hoje. Você tem que compreender que Deus, sabe, tem pressa em te abençoar. Ele tem pressa. Ajude Deus, não com poder, mas com atitudes. Abrevie o tempo da tua bênção. Abrevie o tempo da tua bênção. Abrevie o tempo da tua bênção. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem falado, Senhor, Deus que tem ensinado, Senhor, e tem transformado vidas, Senhor da glória, Pai. Deus que tem, Senhor, de toda a terra, Pai, determinado o poder, Senhor, sobre as nossas histórias, Senhor. Deus que tem feito muito mais por causa do teu amor, Senhor. Deus que tem sido persistente conosco, Senhor. Tu tens sido persistente conosco, Senhor. Tu tens tido, Senhor, de toda a glória, paciência conosco, Senhor. Então, Senhor, por que não vamos ser persistentes, Senhor, em oração? Então, por que não vamos ter paciência em aguardar as nossas bênçãos? Então, por que, Senhor? Se Tu, Senhor, é o grande exemplo para as nossas vidas, Senhor, e o Teu amor é a causa de tudo isso, meu Senhor. E o Teu amor é a causa, Senhor, ó Deus, da Tua perseverança, da Tua paciência para conosco, Senhor. E eu sei, Senhor, que sem amor a Ti, o Teu povo não será perseverante, Senhor. E eu sei, meu Senhor, que sem amor a Ti, Senhor, o Teu povo não será paciente, meu Senhor, e naufragará, Senhor, no meio das suas lutas, porque não ama ao Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Senhor. Senhor, muda as histórias, Senhor, muda, Senhor, este quadro, muda, Senhor, as circunstâncias. Oh Deus, mexe no coração do Teu povo hoje, Senhor. Abre o coração, Senhor. Oh Deus, quebra a pedra, Senhor da glória, e transforma em carne, Senhor. Oh Deus, faz esta obra, Senhor. Oh Deus, que a Tua palavra, oh Senhor da glória, seja cravada no coração da Tua igreja. Que a Tua palavra seja cravada no coração deste povo, Senhor. Que a Tua palavra seja cravada, escrita, esculpida, Senhor, no coração do Teu povo, Senhor. Oh Deus, faz esta obra, Senhor. Oh Deus, faz esta obra, meu Senhor. Glorifica o Teu santo nome na vida deste povo, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, para a glória do Teu nome, abençoa a Tua igreja, este povo, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor. Amém, graças a Deus. Irmão, se você prestou atenção nesta palavra, você vai compreender que Deus nunca falou
nesses versículos todos que nós ministramos aqui hoje, que o diabo foi a causa de tudo isso. Deus nunca falou em relação a essa situação. Sabe? As pessoas muitas vezes potencializam o poder do maldito, o poder daquele que é desprezível em relação a Deus, o poder daquele que, sabe, não pode levantar a mão contra aquele que é fiel ao Senhor, que já está julgado e condenado e debaixo dos nossos pés. O problema é você mesmo. O problema é você mesmo. Se atente a tudo isso, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.